6 horas, quase 17 minutos, a gente já está de volta com o Manhã no Ar e tem projeto de capacitação gratuita para empreendedores, viu? Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha, já está nos esperando. Fred, muito bom dia para você, mais um dia aqui com a gente trazendo as notícias. Conta pra gente, né, como é que isso vai acontecer durante os sábados, aí para não confrontar, inclusive com outros compromissos que a maioria das pessoas tem durante a semana, é isso? Carol, muito bom dia a você, bom dia a todos. A ideia é justamente essa, possibilitar aquelas pessoas empreendedoras ou que têm potencial para isso, para que elas possam participar desses cursos de capacitação. Por isso, então, eles serão disponibilizados aos sábados, porque tem muita gente que trabalha durante a semana ou mesmo estuda. A Secretaria de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação está ofertando 227 vagas. Inclusive, as pessoas interessadas podem fazer as inscrições em 3 locais diferentes aqui da cidade. Na rua Rio Jamari, bairro Nossa Senhora das Graças, Conjunto Vieira Alves, lá onde ficava a sede da Centrade, que agora é Centep, também no Cine Manaus da Avenida Constantino Neri e no Cine Manaus, que fica dentro do Shopping T4, lá na zona leste da cidade de Manaus. A gente preparou uma arte para que você possa acompanhar, inclusive, os cursos, os dias em que eles serão realizados, os horários e também os locais. Tem curso de iniciação ao empreendedorismo, de desenvolvimento de processo empreendedor por meio de design thinking, estratégias de posicionamento de mercado, estruturação de negócios sociais inclusivos e também de consultoria para empreendedores da área alimentícia. São diversos cursos, como eu falei, eles serão realizados num período de 6 meses. Aí, as pessoas que finalizarem, então, vão ter, digamos assim, uma formação melhor na hora de empreender no futuro. Se você quiser obter mais informações, é só acessar o site centep.manaus.am.gov.br. Carol. Valeu, Fred. Já eu volto a te chamar, tá bom? Segura aí, até já. Olha, a falta de segurança nos rios da Amazônia preocupa as empresas de navegação do estado, viu? Na última sexta-feira, o colaborador de uma empresa de transporte aquaviário foi morto durante um ataque de piratas. Os prejuízos com os roubos de cargas já ultrapassam 100 milhões de reais. Navegar pelos rios do Amazonas tem sido uma tarefa cheia de riscos. Todos os meses, registros de assaltos, ataques piratas e roubos de cargas aumentam. Um problema antigo e denunciado frequentemente pelo Sindicato das Empresas de Navegação do Estado. Para que haja na navegação do Rio da Amazônia, do Amazonas, mais policiamento. Nós não temos fiscalização policial, entendeu? Não temos. Aliás, não tem nem nas capitais, imagina você não ter nos rios. É muito complicado, entendeu? Assim como você vê a grande quantidade de droga que aparece nos rios, a mesma quantidade existe de piratas assaltando nossas embarcações, matando tripulantes. Por ano, as perdas com roubos e furtos de mercadorias nos rios da Amazônia ultrapassam os 100 milhões de reais. Óleo diesel e gasolina são os produtos mais visados pelos criminosos. Uma ação que, além de gerar prejuízo, ajuda a fomentar outras práticas criminosas como o garimpo ilegal, o tráfico de drogas e até a prostituição infantil. O derivado como todo, óleo diesel e a gasolina, por que são mais visados? Porque é uma mercadoria de fácil venda, todo mundo consome, motor de pequena proporção consome, rabeta, roadeira consome gasolina. Então, é fácil de vender. E todo esse prejuízo vai além do financeiro. A falta de segurança nos rios também tem feito vítimas. No último dia 25, o funcionário de uma empresa de navegação foi morto durante um ataque de piratas a uma balsa que transportava combustíveis na ilha do Marapatá, no Rio Negro. Um outro colaborador foi baleado, mas conseguiu sobreviver. Segundo o secretário do Sindarma, é preciso uma ação urgente de fiscalização e policiamento ostensivo nos rios, já que o transporte de carga é tão importante para a economia do estado. Você tem ideia de que essas pequenas cidades, vilarejos, comunidades, são a luz que eles consomem,
levado pelo armador até aquela pequena cidade lá, entendeu? É o armador que leva o óleo, entendeu? Arriscando a própria vida dos seus empregados, que são os tripulantes. Em nota, a Marinha do Brasil respondeu que cumpre suas atribuições legais e que as patrulhas feitas pela Capitania dos Portos em Manaus e Tabatinga em 2018 resultaram em mais de 2.500 notificações e 1.100 apreensões. Já a Polícia Militar e a Polícia Civil responderam que fazem rotineiramente os trabalhos de patrulhamento e investigações das ocorrências registradas tanto em Manaus como no interior do estado. Olha, você já deve ter se deparado com aqueles anúncios de diversos serviços que estão sempre expostos em postes, muros, viadutos e até em árvores, né? Só que essa prática, apesar de comum, é considerada crime e está passível de punição, viu? Então, ficou alerta. É venda de casa, escola, troca de pneu, instalação de insufilme, perca peso e tem até simpatia para o amor. Quem nunca viu um anúncio desse pelas ruas de Manaus? Alguns são pintados, outros colados e tem os que chamam mais atenção por causa de um acessório luminoso. E eles estão por toda parte. Postes de eletricidade, viadutos, calçadas, muros, paradas de ônibus e por aí vai. Os pedestres reclamam. Dependendo da placa, incomoda, não só pela estética, mas principalmente pela viabilidade de alguns lugares, postes, às vezes umas são baixas, impedem a passagem. Acaba tirando muitas vezes nossa concentração. Por exemplo, se você está numa parada de ônibus, você está esperando o ônibus, você acaba lendo o anúncio irregular, você acaba perdendo o ônibus. A questão do motorista também, se ele vê o anúncio, atrapalha, acaba esquecendo do passageiro. Então, eu não concordo. O que muita gente não sabe ou finge não saber é que fixar anúncios em espaços públicos é crime ambiental e está previsto no plano diretor no Código de Posturas de Manaus, que define quais tipos de publicidades podem ser regularizadas. E essas daqui, por exemplo, não obedecem à legislação. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas condena a atitude de muitos autônomos. A cidade é um ecossistema, mesmo que não sendo natural, mas é preciso preservar isso. Então, já foram feitas várias campanhas, se você retroagir um pouco, o próprio centro da cidade, aqueles palacetes antigos que eram cheios de placas na frente, aquilo tudo foi retirado porque a poluição visual incomoda. E hoje a gente tem aí algumas pessoas que gostam de pregar sua plaquinha no poste, na passagem de nível, no muro dos outros. Isso é proibido. O órgão responsável pela fiscalização de poluição visual é o Implurbe, que há 2 semanas começou os trabalhos pela cidade e retirou mais de 270 peças publicitárias de locais públicos de Manaus. O material apreendido não obedecia às regulamentações indicadas, como explica o especialista. Existem normativas para que você possa fazer esse tipo de propaganda. E jamais em postes, jamais em muro dos outros, jamais em pneu colocado em viaduto. Então, a gente até entende um lado social, que isso precisa, as pessoas ali estão correndo, defendendo o seu, mas as pessoas que fazem isso precisam entender que o espaço público é de todos. Jean acredita no poder das fiscalizações com mais frequência, mas critica a falta de educação da população. 99% disso é educação, né? É saber aonde eu começo o meu direito, onde termina o meu direito, começa o direito do próximo. É óbvio que a prefeitura, município, seja estado, seja federal, não tem pessoas para fiscalizar suficientemente isso. Então, por isso que acontece algumas ações, como aconteceram essas, envolve várias secretarias, fazem uma ação e tomam. Agora a gente faz uma pausa, mas ainda no programa de hoje a gente vai falar sobre vagas de emprego, são as oportunidades oferecidas pelo Cine e tem também a nossa interação com a Rádio FM Dia. Você vai ver que a BR-319 está fora do pacote de investimentos do governo federal. Inclusive, o governador Wilson Lima deve ir a Brasília para defender a reconstrução da BR. É daqui a pouquinho, não muda de canal que eu volto já.